poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja nosso refúgio contra as ciladas e as ciladas do demônio. Ordene-lhes Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já aqui conduzindo para nossa irmã Simone, né? Convido vocês todas a estenderem as mãos para que a gente possa clamar esse Espírito Santo de Deus sobre a vida dela, sobre o ministério dela, sobre a casa, sobre a família, sobre tudo aquilo que ela está trazendo no coração dela. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar capacitando, dando força, coragem, ousadia para que ela continue levando o nome de Jesus para todos aqueles que são necessitados. Continue sendo instrumento da graça, do amor e da misericórdia do Senhor para todos nós. Nossa Senhora, nossa mãe intercessora, nós te entregamos esta irmã, mãezinha, para que a senhora possa acolhê-la, para que a senhora possa olhar por ela, pela sua casa, pela sua família. Roga por ela, mãe. Roga pela sua casa, pela sua família e pelas suas dificuldades. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja bem-vinda, Simone, ao nosso grupo aqui de Partilha de Mulheres. É um prazer ter você conosco. Tá me ouvindo? Posso começar a falar? Tá me ouvindo? Estamos. Boa noite. É um grande prazer estar com vocês. É um privilégio poder se reunir com mulheres tão abençoadas. E eu gostaria, assim, antes de me apresentar, pedir, assim, que, como você orou, irmã, e essa oração com potencialidade, com propriedade, que nós acolhemos, graças a Deus, e pode ter certeza que vai dar muitos frutos, porque quando nós nos reunimos na presença do Senhor, nós não saímos de mãos vazias. Eu gostaria de pedir assim que cada uma que está reunida conosco, todas as mulheres, e se elas estiverem talvez com esposos, com irmão, reunidos juntos conosco, que o Espírito Santo abrase o coração de cada uma. Que o Espírito Santo abrase o nosso coração neste momento, como abrasou o coração dos discípulos de Emaús. Bem que quando ele caminhava conosco, o nosso coração se abrasava. Que o nosso coração se abrase neste momento, como o Espírito Santo já está soprando desde o início das orações, para que nós possamos ter entendimento de tudo aquilo que o Senhor quer falar ao nosso interior, tocar a nossa mente, o nosso coração. Eu quero louvar imensamente, como já foi dito neste louvor, já proclamado, professado com propriedade, eu quero louvar pela oportunidade que nós estamos aqui reunidas. E eu creio pelo poder do Espírito Santo que muitos milagres vão acontecer nesta noite, porque o Senhor já estava neste encontro antes mesmo de nós nos conectarmos. Que Nossa Senhora passe à frente, preparando, tomando posse de tudo aquilo que for propagado nesta noite, em nome de Jesus. Que a nossa conexão se permaneça totalmente estável e que nenhum imprevisto aconteça. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meu nome é Simone, eu participo da comunidade Imaculada Conceição, do grupo de oração Água Viva há 29 anos, da paróquia Santo Agostinho. Os sacerdotes no qual são responsáveis, tomam conta de nós como pastoreio, é o padre Marcos e o padre Braga.
E hoje nós estamos aqui e nós cremos que Deus já preparou tudo para nós. Hoje, como eu conversei com a Amanda, eu vejo a potencialidade de Deus agindo a nosso favor em pequenos detalhes. Eu estava sem conexão da internet desde ontem. E eu chamei o técnico veio e não teve como arrumar porque era o problema na central. E eu coloquei para a Amanda já profetizando, professando que ia dar tudo certo. E graças a Deus nós estamos aqui. Nós vamos falar um pouco hoje sobre temperamentos. Mas antes de nós iniciarmos, no momento da oração, se não me engano é a Claudete, né? A irmã que estava orando, ministrando oração para nós, quando ela fez uma colocação sobre colocar o Senhor no centro da nossa vida, o Senhor nos deu uma visualização de um círculo com Nossa Senhora no meio, numa casa, numa residência, numa família. E eu comecei a perguntar para o Senhor, Claudete, o que significava essa visualização de Nossa Senhora. Eu estou até arrepiada. E o Senhor nos mostrava que Nossa Senhora, o Espírito Santo estava soprando no coração de cada uma de nós, que Nossa Senhora é um modelo de hábitos que nós precisamos ter. O Senhor nos colocava, a palavra de ciência, mudança de hábitos. Foi quando você proclamou, coloque o Senhor no centro da tua casa, da tua família, e o Senhor nos deu essa visualização. Então, no dia de hoje, o Senhor quer entronizar dentro do meu coração e no coração de cada uma de nós que estamos aqui reunidas, que Nossa Senhora é o nosso modelo de conduta, o nosso modelo de postura, não somente de oração. O que Nossa Senhora faria se estivesse no nosso lugar? O que Nossa Senhora falaria nessas situações em que você colocou muito bem? Passamos por situações em que precisamos colocar o Senhor no centro para tomar a frente de tudo que se diz respeito a nós. Então, a mensagem principal de hoje, antes de nós iniciarmos esse tema, é hábitos, mudanças de hábitos, e colocar Nossa Senhora como nosso modelo. Amém? Deus seja louvado pela sua vida, viu, irmã? E pela vida de todas que estão reunidas conosco. Você sabe quem você é? Boa pergunta, né? A gente às vezes se pergunta quem sou eu? A gente se pergunta e às vezes a gente se questiona quem sou eu? Mas hoje o Senhor quer dizer para nós que nós não devemos nos preocupar tanto quem somos, mas de quem somos. Nós somos de Jesus. E se nós somos dele, nós pertencemos a ele. E nada pode tirar essa grandiosidade nossa. Mas eu pergunto hoje, você sabe quem é você? Você já se fez essa autoavaliação? O Senhor nos tem duas respostas simples e práticas. Quem sou eu? Eu sou semelhança de Deus. Se eu sou semelhança de Deus, eu tenho que me olhar e dizer, eu fui formatada no seio da minha mãe de forma maravilhosa. Eu sou semelhança do Deus vivo que eu amo, que eu sirvo. Primeiro ponto de nós nesse encontro de mulheres. Segundo, eu sou mais que vencedora. Isso é a palavra que diz para você nessa noite. Às vezes as situações vêm sobre nós para nos confundirmos, para nós duvidarmos da potencialidade daquilo que nós entregamos para o Senhor e que Ele pode realizar. Pois bem, quando nós sabemos que eu sou semelhança de Deus e que eu sou vencedor e que eu tomo posse dessa condição, e quando nós sabemos quem somos e a quem pertencemos, nós aprendemos a ter domínio próprio. Olha que coisa interessante. O domínio próprio, ele vem do conhecimento. Concordam comigo? Muitas das vezes, o que move um milagre é a oração inteligente. Um soldado, ele não vence pela força, ele vence pela estratégia. Ele tem que sondar o campo de batalha, ele tem que sondar as armas do inimigo,
ele tem que sondar os horários melhores para ele poder atacar, ele tem que se camuflar, olhar toda a equipe que está com ele para combater ele e trazer a vitória. Então, ele vence pela estratégia, ele vai estudar o campo que ele vai enfrentar. Assim somos nós. Quando a gente começa a ter este autoconhecimento, a gente começa a se autodominar, porque o conhecimento traz isso para a gente. Então, por isso que, quando se fala de emoções, que nós somos feitos em 3 dimensões, corpo, alma e espírito, e os 3 precisam estar em harmonia, porque quando um fica em desarmonia, o que acontece? Os outros 2 se desequilibram. Quando eu fico em desarmonia na minha fé, na minha área espiritual, o que acontece? O meu emocional se desequilibra e o meu físico também, o meu material começa a ficar doente. É por isso que o equilíbrio ele tem que estar ali na mesma dimensão e as 3 dimensões nossas têm que estar em sintonia com Deus. Por quê? Porque eu em equilíbrio, principalmente emocionalmente, eu começo a ter uma visão melhor para enfrentar as dificuldades, ter superação de tudo aquilo que me sobrevém, que é para me derrotar. Pois bem, nós vamos fazer 3 colocações: temperamento, personalidade, caráter. Os 3 são conceitos distintos, mas eles estão interligados. Pois bem, o temperamento é uma herança genética. Eu herdo dos meus antepassados. A gente não tem o costume de falar assim, tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha. Por quê? Porque você olha a característica daquele teu irmão, daquele teu filho, daquela tua filha, e se arremete ao teu pai, se arremete à tua mãe, ou seja, aos avós, se arremete ao pai, se arremete à mãe. Então, porque herdamos dos nossos antepassados a herança, que é o temperamento, ou seja, é um componente psíquico inato, eu nasci com ele. E ele me condiciona a reações psicológicas e da personalidade. Olha que interessante. O que é personalidade? Personalidade são características marcantes no relacionamento referente ao pensar, sentir e agir. Ou seja, ela é construída na infância e na adolescência. E ela é formada no ambiente de convívio no qual eu convivo dia a dia com as pessoas que dentro delas, cada uma pode ter um temperamento, ou seja, a personalidade ela é uma característica marcante que ela é desenvolvida na minha infância e adolescência e ela é formatada no meu convívio, ou seja, convívio com o pai, com a mãe, com os irmãos. E ali o convívio, porque as pessoas, nós temos temperamentos, então esses convívios vão formatando a minha personalidade. Caráter são aprendizados que eu tenho conforme o meu crescimento, ou seja, é um conjunto de aprendizado que vai formatar, que me mostra regras, condutas, limite, conduta moral, e que pode ser modificado, interferido pela educação e pela cultura. Por isso que a gente fala que a forma que nós somos cuidados, tratados, e a forma que a gente trata formata a personalidade e o caráter de um filho, de um sobrinho, de uma criança no qual a gente cuida. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com as palavras, a palavra tem poder. Palavras professadas com intenções, às vezes, ditas no momento de uma raiva, de um momento de uma mágoa, ou de uma palavra que você recebeu, foi uma palavra torpe, você devolve. A palavra tem poder. Então, isso já vai sendo entronizado dentro da nossa mente, do nosso subconsciente, trazido para o nosso coração, e a nossa personalidade começa a ser formatada, formado o nosso caráter também. Então, o cuidado que nós precisamos ter, principalmente nós mulheres que temos filhos pequenos ou netos, então a gente tem que ter muito cuidado qual é a nossa conduta do dia a dia. Não é porque eu fui formatada
às vezes com palavras que desagradaram a minha alma, que interferiram para machucar a minha alma, e eu trago isso até hoje, que eu vou projetar, que eu vou lançar adiante. Ou seja, eu preciso ter, como foi colocado no início, colocar o Senhor no centro da minha vida, tomar posse do modelo de Nossa Senhora, porque tudo pode ser mudado. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Temperamento, o que é? Vamos focar agora no temperamento. Como já falei, é um comportamento psíquico inato, eu herdei dos meus antepassados, herança hereditária, nós nascemos e morremos com ele, e ele é imutável. O que é imutável? Não pode ser mudado. Ou seja, uma rosa, se você pegar uma rosa e colocar assim na sua visão, ela vai ser uma rosa, mas ela não pode ser mudada por uma margarida. Eu vou pegar essa rosa e vou transformá-la numa margarida. Impossível. Mas você pode mudar a estrutura, moldar e transformar essa estrutura, a estrutura dessa rosa. Vocês já viram rosas coloridas? Você pega uma rosa branca, corta o caule dela e coloca numa água com 40 gotas de corante vermelho, e no outro você coloca outro caule com 40 gotas de corante azul, elas vão ficar pigmentadas da cor. As pétalas vão pigmentar, porque elas vão absorver esta água com essa coloração. Então, a rosa, a estrutura da rosa está ali, mas ela foi transformada através do corante. Ou seja, através do corante, eu dei uma forma, uma visão diferente daquela rosa, mas ela não deixou de ser rosa. O temperamento são 4: fleumático, melancólico, sanguíneo e colérico. O psicólogo Jung, ele desenvolveu uma pedagogia analítica, ou seja, é um processo de autodescoberta, autoconhecimento e transformação. A cura, vocês que estão assistindo junto conosco, a cura, a gente tem uma visão que parece que a gente acredita que ela seja, a cura acontece pelo coração. Não. A cura acontece pela mente. É preciso fazer uma transformação de pensamento. Se não acontecer uma metanoia, que é uma mudança de pensamento em nós, a cura não acontece. Um dependente, por exemplo, às vezes ele está rodeado de família, de amigos, de irmãos, que querem levá-lo a uma libertação do vício. Mas se não houver uma metanoia, uma transformação de pensamento nele, vai ficar muito difícil essa transformação de situação acontecer na vida dele. Ou seja, eu tive uma experiência quando eu dava catequese, quando eu comecei na minha caminhada, eu dei catequese para jovens. E eu me lembro que nós fizemos um questionário. E uma das perguntas era: você precisa mudar em alguma coisa? Todas responderam que sim, que tinham que mudar, porque eram explosivas, impacientes, intolerantes, não tinham paciência com as pessoas, e assim. E uma das alunas, jovem, na época ela tinha acho que 19, 18 anos, ela respondeu: eu não preciso mudar em nada, eu estou bem assim. Ali ela respondeu e houve uma afronta comigo. Eu peguei aquele relatório, olhei para ela e falei: eu acredito que quando você tiver uma maturidade maior, porque a gente amadurece, você vai mudar este teu pensamento. Eu não vou mudar nunca. Pois bem, eu não discuti com ela, terminamos a formação da catequese, eles se crismaram, alguns se batizaram também. Anos e anos depois, acho que já havia passado uns mais de 10 anos, eu encontrei com essa moça na rua. Engraçado que tem certas pessoas que te marcam. Quando a pessoa te afronta, ela fica marcada na sua memória. É que nem aluno.
Aquele aluno bom, às vezes o professor não lembra do nome, mas aquele aluno que dá um probleminha para o professor, ele não esquece. E eu encontrei com ela e falei, ô, minha querida, que prazer em rever você. Ai, professora, que bom. Você tem um tempinho para eu te falar uma coisa? Eu falei, claro, eu queria te pedir perdão. Eu falei, perdão? Ela, perdão por aquela resposta que eu te dei naquele questionário, que eu falei que não precisava mudar. Eu preciso mudar e eu estou em constante transformação. Aí ela falou, quando eu aceitei Jesus na minha vida, eu coloquei Nossa Senhora como... Ela falou que colocou Nossa Senhora como uma luz na vida dela. Ela enxergou que ela precisava mudar. Então, quando se fala de transformação, essa metanoia vem aqui, ó, na nossa mente, a gente olha para dentro de nós e fala assim, opa, eu preciso mudar ali, aqui. Eu preciso mudar o meu jeito de falar, pensar antes de falar, pensar antes de agir, eu sou impulsiva. Então, tudo isso, o Espírito Santo vai agindo, porque você está se permitindo ser transformada e o Espírito Santo potencializando a ação dele em você. Introversão. Esse psicólogo Jung, ele dispôs duas condutas, introversão e extroversão, que é aquela pessoa que é introvertida e aquela que é extrovertida. A introversão é colocada nos dois temperamentos, fleumático e melancólico, e a extroversão no sanguíneo e no colérico. Vamos começar pelo sanguíneo. Aí você que está assistindo, você vai falar assim, nossa, eu sou sanguíneo, eu sou igual a esse temperamento. O sanguíneo, ele tem uma potencialidade extraordinária em Deus. Não que os outros não tenham. Mas ele se destaca porque ele vive o presente. O passado não provoca emoções do sanguíneo. Quando ele está bem emocionalmente, ele não vive do passado. Se foi magoado, se foi ofendido, se foi traído, aquilo passou, ele perdoou, o passado ficou para lá. Ele vai viver daqui para frente. Então, este passado não interfere no progresso dele espiritual, no progresso pessoal, não interfere na intimidade dele com Deus no presente, porque não está interferindo mais nas emoções dele. Pontos fortes. Eu vou começar pelos pontos fortes, porque os pontos fracos, às vezes a gente se deprecia. E essa formação hoje, essa partilha, não é para que a gente se sinta depreciado, não. Eu sou assim, porque eu sou ruim, porque fulano é bom. Não, ninguém está aqui com o propósito de depreciar você. Você é vencedora. Você foi tecida no ventre da tua mãe de forma maravilhosa. Você é uma linda mulher, abençoada. Tudo que as tuas mãos tocam são abençoados através da sua pessoa, através do seu toque, através do seu olhar, através da sua palavra. Você precisa potencializar isso com grandiosidade, porque a condição que você é uma mulher abençoada. Pontos fortes do sanguíneo. Ele é alegre, ele é simpático demais da conta, ele é prestativo, você não precisa nem pedir favor para o sanguíneo. Ele vê que você precisa de um favor e fala, não, deixa aí que eu vou te ajudar. Você precisa que eu te leve em tal lugar? Não, amanhã, tal hora, eu já estou ali, eu te levo, eu te acompanho. Ele é dócil demais, tem uma docilidade para tratar as pessoas, para resolver problemas. O sanguíneo é espetacular nessa condição. Ele é sincero, o sanguíneo não sabe mentir, ele não sabe camuflar situações, porque ele, além dele ser dócil demais, a sinceridade é espantada no olhar, na expressão, porque ele é totalmente transparente. Ele é totalmente espontâneo. Se ele sente vontade de conversar com alguém na rua, na fila do posto de saúde,
na fila do ônibus, seja onde que for, ele vai conversar. Nossa, que fila, hoje está difícil, né? O ônibus está demorando, e eu estou atrasada, estou cansada. E se ele tiver que conversar com alguém na fila do posto de saúde, ele vai falar assim, ai, a senhora veio fazer o quê aqui? Veio passar no médico? Veio fazer exame? Ah, mas vai dar tudo certo. Confia que esse médico que a senhora vai passar é bom, né? Porque ele é muito espontâneo. Otimista demais. O teto está caindo e o sanguíneo está falando assim, não, mas esse lado que eu estou não vai cair porque o Senhor vai colocar a mão. E o Senhor coloca e não cai mesmo. De tão otimista que ele é. Está passando por dificuldade, mas eu creio que tudo vai melhorar, tudo vai passar, porque o Senhor é comigo. E ele é fácil de fazer amizade. Sanguíneo, conversa com todo mundo, interage com todo mundo, com toda a classe social, com homem, com mulher. Ele é muito comunicativo. Agora, tem os pontos fracos também do sanguíneo, que ele é distraído demais, ele, às vezes, é desorganizado, agitado, impulsivo, isso daí é uma característica do sanguíneo também. Por ele ser falante demais, ele acaba, às vezes, sendo inconveniente. E, às vezes, por ele ser dócil demais, acolhedor demais, quando ele é desagradado, ele é grosseiro, aquele ímpeto da grosseria, e ele solta o veneno. Quando a gente fala de ser prestativo e ser desorganizado, se você pedir para um sanguíneo arrumar a mesa de Nossa Senhora, hoje é a missa por cura e libertação. Eu quero pedir para você, sanguíneo, arrumar a mesa de Nossa Senhora. É para já. Ele vai pegar a mesa, ele vai pegar a toalha de renda, ele vai pegar a vela. Aí aquela pessoa que está coordenando o encontro vai falar assim, a mesa está pronta que eu pedi para você, sanguíneo? Está. Não está faltando nada? Não, está tudo preparado. Mas cadê a imagem de Nossa Senhora? Esqueci. Aí vai lá, corre, pega a imagem de Nossa Senhora e coloca. Por quê? Porque o ímpeto da ansiedade acaba fazendo com que ele haja por impulso e queira acabar logo a atividade e não para organizar o que tem que ser feito. Então, o que acontece com o sanguíneo? Por ele ser dócil e ser acolhedor, ele é muito fácil das pessoas pisarem em cima dele, colocar tarefas para ele fazer, que a outra pessoa poderia fazer. Ele é sanguíneo, ele é bonzinho, ela é boazinha, ela faz tudo que eu peço. Então, tome tarefa, vamos pisar mesmo. Eu posso gritar, eu posso xingar ele, eu posso ser grosseira com ele, mas ele vai estar sempre ali, mansinho, ele não vai me responder. Então, eu aproveito dessa condição doce. E por ele ser muito falante, às vezes ele não para usar da oração inteligente, da fala inteligente. Ele quer falar no ímpeto e ele acaba sendo inconveniente porque ele fala num determinado momento que é para ele se calar. Eu tenho uma amiga que ela é totalmente sanguínea. E quando eu a visito, que às vezes nós estamos conversando, eu, ela e a mãe dela, e de repente aí ela fala, aí quando eu vou falar, ela interrompe. Aí a mãe dela fala assim, deixa ela falar, para de falar um pouco. Então, o que acontece? Na palavra de Deus, Pedro, ele era sanguíneo. Mas por ele ser sanguíneo, e como sanguíneo, o ato fraco é ser impulsivo, quando Jesus estava conversando com ele, que está lá no Evangelho de Mateus 16, que ele ia ser entregue, que ele ia ser açoitado, Pedro, no ímpeto ali, não, Senhor, eu não vou permitir que o Senhor passe por isso. Quem sou eu para impedir uma determinação de Deus?
a vontade do Pai. Ou seja, o que Jesus responde para ele? Aparta-te de mim, Satanás. Numa outra conversa, quando Jesus pergunta, uns dizem que eu sou profeta, outros dizem que eu sou mago, outros dizem que eu sou feiticeiro. E o que vocês dizem ao meu respeito? Pedro, ó, com uma resposta inteligente, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Boa resposta, Pedro, foi o Espírito Santo que te revelou. Então, ele tinha esses rompantes, numa hora ele estava cheio do Espírito, outra hora ele estava cheio da carne. Então, hoje, o que o Senhor quer fazer com a gente? Ele quer fazer com que a gente consiga dominar esses ímpetos do nosso temperamento e controlar. Porque quando a gente tem o conhecimento, a gente domina. Opa, não é para eu falar isso, eu não posso falar. Eu estou com vontade de falar, mas eu me calo. Começo a ter um discernimento aflorado. Temperamento colérico. Tem muitas mulheres aí que se identificaram com o sanguíneo, né? Nossa, eu sou isso daí, minha mãe é assim, meu filho é assim, meu marido é sanguíneo, né? Temperamento colérico, 880. É um temperamento, ele é muito firme em suas decisões, muito observador. O colérico é extremamente observador. Pontos fracos do colérico. Eu sou colérica. Jesus teve que trabalhar muito ao meu favor para me transformar, para fazer uma metanoia de mudança de pensamento e eu enxergar que eu devia mudar, preciso mudar muitas coisas ainda. Ele é explosivo, agressivo, fala sem filtro. Eu sou sincera. Eu falo mesmo, eu não mando recado. Para mim é toma lá da cá, papum. Falou, ouviu. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Ele é insensível. Se ele tiver numa decisão, não importa se o outro está chorando, se o outro está lá se esgoelando, se o outro está sofrendo, não quero saber. Ele é intolerante. Eu já limpei a casa, olha esse copo em cima da mesa. Você pensa o quê? Que eu sou sua empregada? Olha esse chinelo fora do lugar. Ele não tolera nada que fuja de tudo aquilo que ele determinou. Ele determinou que terminou de lavar a louça, a pia tem que ficar limpa. Ele limpou a casa tem que ficar impecável, nada fora do lugar. Ou seja, quem mora com colérico, coitado, não tem liberdade para nada. Não pode deitar no sofá, não pode pegar uma coberta, não pode comer alguma coisa na sala, porque não, vai derrubar arroz no sofá. O colérico, ele é intolerante com tudo. Ele é impaciente. Se ele tiver que fazer alguma coisa agora, e não tem como fazer, mesmo assim ele vai fazer, porque ele não tem a paciência de esperar, ou seja, não dá para eu fazer agora, não posso fazer agora. Não, tem que ser agora e acabou. Tem que lavar a louça agora. Porque eu estou mandando que seja agora. Tem que fazer agora. Eu tenho que ir no mercado agora, fazer compra. Mas não dá, vamos depois. Não, tem que ser agora. Pontos fortes de um colérico. Ele é líder, ou seja, ele não é chefe, ele é líder. Tem muitos coordenadores de grupo que são coordenadores, mas não são líderes. Nem todo coordenador é líder, mas todo líder é coordenador. Ou seja, para estar administrando os ministérios. Então, o que você faz? Você está coordenando, mas eu chamo uma outra pessoa para isso com você, porque ela tem uma liderança de estar conduzindo os ministérios, são de fraternidade e amizade. Ele tem bons planejamentos, ele é muito prudente, o colérico. Quando ele planeja uma coisa, ele traça uma meta, ele realiza aquela meta.
ele é prudente com os negócios, com as finanças. Se ele entra o ano e fala assim, esse ano eu vou trocar a minha geladeira, eu vou trocar o meu fogão, ou vou trocar meu carro, ele vai planejar, ele vai ser prudente, porque ele traçou uma meta e ele vai ali até conquistar essa meta. E ele conquista. Ele é decidido. Eu vou fazer, e ele faz. Ele não para no meio do caminho. Ele não se deixa envolver pelos obstáculos. Ministeriados. Às vezes você está no ministério, acontece tantas coisas, mas eu me decidi a estar nesse ministério porque o Senhor me chamou. O colérico é decidido em tudo aquilo que ele determina para a vida dele no cotidiano, na vida familiar, na vida afetiva, de relacionamentos. Ele é decidido. Eu decidi perdoar. Olha que coisa interessante que o senhor está colocando aqui. Eu decidi perdoar. Decisão de perdoar. Não é emoção, não é emoção, é decisão. O colérico, quando ele decide perdoar, ele verbaliza o perdão constantemente, até essa verbalização que sai da mente ser transportada para o coração. Eu não consigo perdoar agora, mas eu verbalizando todos os dias. Eu quero perdoar o meu esposo, eu quero perdoar a minha esposa, eu quero perdoar o meu amigo, o meu irmão. Eu quero perdoar, eu vou perdoar. Eu vou verbalizando e o Espírito Santo vai agindo e intercalando, introduzindo dentro do meu coração. Ele é decidido. E ele é prático. Se você pede para um colérico fazer uma coisa, vamos colocar, nós somos dona de casa. Ao invés de pegar e ficar passando pano na casa, o colérico já joga água, já vem com o rodo, já passa, a casa fica limpa. Não tem intermediário com o colérico. Ele é resolutivo. Eu preciso resolver essa situação no banco. Eu vou deixar para amanhã. Depois eu vou. Na segunda eu vou. Não, eu vou agora, eu vou resolver isso logo para ficar livre logo. É assim. E ele é muito produtivo também. Porque tudo que ele se empenha em fazer, ele consegue por conta dessa determinação. Paulo, ele era extremamente colérico e inteligente. Você imagina uma ordem dele para apedrejar Estevão e ele ficar observando e se sentindo feliz, vendo o homem sendo apedrejado até a morte? Então, o temperamento dele era colérico e maldoso, porque, no fundo, quando não tem essa dinâmica do Espírito Santo, a maldade predomina no colérico. E ele está numa discussão lá em Atos 15 com Barnabé, olha só, coisa interessante. Porque Barnabé queria levar João Marcos para a missão. Paulo dizia, não, nós não vamos levar não, porque ele não caminhou com a gente no ministério esse tempo, então é melhor não. Aí começou uma discussão, uma atrito, um choque. O que ele resolveu? Então faz o seguinte, você vai para Chipre com João Marcos e eu vou para a Síria com Silas. Resolvido o assunto. Se fosse uma discussão entre colérico e sanguíneo, o sanguíneo ia falar assim, Paulo, dá mais uma chance para ele. Deixa eu levar ele, deixa ele ir com a gente, por favor. Não vai dar problema, ele vai aprender. Mas como Paulo era colérico, não, está determinado, ele não vai. Não é propício ele ir. E quando acontece a transformação de Paulo cair do cavalo, o que acontece? Ele tem uma metanoia de pensamento, ele tem uma conversão pelo Espírito e uma mudança de conduta absoluta. Eu sou colérica, mas hoje eu percebo que a porcentagem do meu temperamento é mais sanguíneo do que colérico, porque nós podemos ter mais de um temperamento, mas um ser predominante. Uma exposição, uma pessoa que tem a predominância do temperamento colérico, ela pode também ter o balanço ali do sanguíneo, do fleumático, que a gente vai entrar agora. Então,
existe uma predominância. Com a ação do Espírito, a gente começa a enxergar os pontos fracos e o Espírito Santo começa a fazer uma transformação. Antes, se alguém me contrariava, era pum. Hoje não. Hoje eu me silencio, eu sou mais ponderada, eu penso muito. Eu trabalho na área da saúde, eu atendo pacientes no posto de saúde. Semana passada, quando eu cheguei no meu horário, aí teve uma contenda lá com os pacientes, porque eu cheguei primeiro, porque você tinha que dar a senha. Eu falei, mas as senhas não sou eu que dou, é a administração do posto, eu estou aqui para atendê-los, para fazer o meu procedimento. Eu não quero saber, aquele homem ficou iradíssimo comigo. Quando eu percebi que eu estava me envolvendo, ficando nervosa também, eu levantei as minhas mãos, falei, ó, me rendo, gente. Eu me rendo, não é para me bater, não é para me xingar, por favor, não é para me crucificar na cruz. Então, entrem num acordo para eu poder atender vocês. Aí eu apaziguei a situação e atendi, foi uma benção. Em outros tempos, eu já fecharia a minha porta e ia chamar a gerente. Ó, resolve lá a bagunça, porque eu não tô afim não, senão eu vou bater em um. Tá dando para entender, gente? Como o Espírito Santo vai moldando, transformando a gente? Então, nós vamos observar o seguinte. No fleumático, que é esse temperamento introvertido, os pontos fracos do fleumático. O fleumático, ele evita todo tipo de discórdia. Ele não entra em brigas de jeito nenhum. Só se for em caso de último extremo, que ele precisa intervir para resolver uma coisa muito grave. Ponto fraco de um fleumático. Teu filho é assim. Pensa bem, tua filha é assim, teu marido, tua esposa. Vagaroso, sossegado demais. Lembra do Jaiminho, do Chaves? Lembram? Que ele chegava para entregar as cartas, aí pedia para a dona Florinda lá tirar as cartas da Bolsa Verde. E falava assim, mas você que tem que tirar, porque o trabalho é seu. Não, quero evitar a fadiga. Lembra? É um fleumático. Ele faz de tudo para evitar a fadiga. Ele é indiferente às situações externas. Às vezes ele se mostra indiferente, por quê? Porque ele não quer se envolver com o problema do outro, que vai dar trabalho. Ele vai ter que ficar perguntando como que você está, tentar te ajudar a mudar de estado, de situação de emoção. Ele é insensível às vezes, tá vendo que você tá magoada, tá chateada, e ele passa por você e fala, tá chateada, se vira aí, resolve aí, eu não quero problema na minha cabeça, eu tô bem. E ele tem uma falta de empatia, ele tem dificuldade de se colocar na condição do outro. Então, às vezes, você lida com fleumático e você fala, meu Deus, essa pessoa não percebe nada, é insensível, não tem sentimento, não tem emoção. Então, isso é uma característica do temperamento dele. Não que ele não seja uma pessoa boa, não que ele não seja uma pessoa que ama, que quer bem. Essa é uma condição do temperamento dele de não sentir empatia como a gente sente. Pontos fortes do fleumático. Ele é calmo demais, ele é equilibrado demais, cuidadoso. O fleumático ele pode ter todos esses pontos fracos, mas ele é cuidadoso com quem convive com ele, com amizades. Ele é responsável e honesto absurdamente. E o fleumático é assim. Se você der um monte de tarefas para o sanguíneo, ele vai pegar todas, abraçar assim, ó. Mas ele não vai conseguir concluir. Quase todas ele não vai conseguir concluir.
O fleumático vai aparecer um monte de tarefas, ele não vai querer pegar nenhuma, mas vão dar uma que ele vai ter que assumir. Uma, duas tarefas, são poucas, ele não foi lá buscar, foram dadas para ele, mas ele conclui. É diferente do sanguíneo. Abraça o mundo e não dá conta. O fleumático, não. Ele se deixa abraçar, observa, analisa e conclui. Se você der uma polenta para o fleumático fazer, e para um sanguíneo, e para um colérico, o sanguíneo vai ver qual mercado que ele vai comprar. Tem o mercado da esquina, tem o mercado da outra esquina e tem o mercado da outra esquina. Ah, eu acho que esse daqui é mais barato. Eu vou nesse. O colérico, não. O colérico, ele vai no da esquina mais próxima e ele compra porque ele quer fazer o fubá logo, a polenta logo, servir, comer e ficar satisfeito. O fleumático, não. Se você perguntar para o fleumático assim, você já fez a polenta que eu pedi para você fazer? Hã? Que polenta? Aquela polenta, menina, que eu pedi para você fazer de manhã. Nossa, nem me atentei que eu tinha que fazer polenta. Ah, tá. Aí o colérico vai brigar, o colérico vai xingar. Simone, só uma observação. Esse daí deve ser os homens, a maioria fleumático. É, verdade. A característica dos fleumáticos é muito dos esposos e filhos. Verdade. Então, aí o colérico vai brigar, o colérico vai xingar, o colérico vai ficar extremamente nervosa, porque pediu para o fleumático fazer a polenta e ele nem tum. Quando ele aprende que o temperamento é do fleumático, é assim, porque ele faz, mas no tempo dele. Você pede para um fleumático lavar o carro, uma exposição, para o sábado, você pede na segunda. Porque aí até sexta ele lavou. Agora, se você pedir na sexta-noite para o sábado, esquece, ele não vai fazer. Então, a gente vai aprendendo a lidar com os temperamentos. Abraão era fleumático, e o fleumático é inseguro. Tanto é que no chamado de Deus, ele levou a família toda. Quando chegou lá, Deus ficou nervoso, né? Eu chamei você, Abraão, para ter uma conversa daquilo que eu vou dar em missão para você. Você traz a família toda. Ou seja, a família tinha que ir para dar o aval para ele. Isso é característica do fleumático. Ele tem dificuldade de realizações sozinhos, porque ele não é determinado. Mas quando ele tem essa visão de Deus, ele tem uma fé absoluta e concreta a ponto de entregar o filho Isaac em sacrifício, que o colérico não entregaria. Entregar meu filho? Nunca. É o meu filho único, meu primogênito. Você quer que eu entregue? Quem foi? Oi? Então, você quer que eu entregue o meu filho em sacrifício? Jamais. Então, o fleumático, ele também é obediente àquilo que é determinado para ele, no tempo dele, mas ele é obediente. Melancólico. Nós estamos chegando para o último temperamento. Graças a Deus deu para a gente abordar o tema todo. Gente, vocês estão entendendo ou está muito confuso? Faz um joia aí, Claudete. A Claudete vai falar joia, né? Porque se ela não fizer, se ela falar que não, aí joia, joia! O melancólico, ele é extremamente negativo. Ele é uma pessoa negativa. Pontos fracos de um melancólico. Ele é frio e seco. Aí, Sônia, valeu. Ele é frio e seco, o melancólico. Ele é pessimista. Ele se magoa fácil. Se você fazer uma colocação de um não, dependendo do seu timbre de voz, para o melancólico foi a morte. Ele é metódico, tudo dele tem que ser ali, ó,
organizado, não pode ter nada fora do lugar, tudo tem que ser do jeito dele. E ele se boicota por conta disso, nos sentimentos, nos relacionamentos. Ele se boicota porque ele tem um sentimento de inferioridade muito aflorado e ele se olha colocando como propriedade que ele não é amado, que ele não é querido, que ele não é uma pessoa importante. Então, isso é uma característica de boicotar-se. Ele se boicota mediante aquilo que ele poderia progredir, conquistar por conta disso. Pontos fortes de um melancólico. Ele é organizado também, ele é muito prudente, ele é muito fiel. Você pode contar um segredo para um melancólico, que aquele segredo morre com ele. E quando ele gosta da pessoa, ele gosta para valer. Se o melancólico, você tem alguém na sua casa aí que é melancólica e fala que gosta de alguém da sua família, de algum relacionamento, você pode ter certeza que ele gosta para valer de verdade. Moisés, ele era extremamente melancólico. Em Êxodo 4, quando o Senhor chama Moisés para anunciar a palavra em missão, Senhor, eu não sei falar, eu sou gago. Mas, Moisés, eu vou estar com você, eu vou te amparar, eu vou te dar unção. Senhor, eu não vou conseguir, manda outra pessoa no meu lugar. Senhor, ele fala 3 ou 4 vezes nessa palavra, Senhor. Aí Deus se irrita e manda Arão para caminhar junto com ele. Ou seja, eu vou mandar Arão, Arão será sua voz e você será Deus, para a unção do Pai chegar até Arão em tudo que ele for falar. Nós podemos ter mais de um temperamento, tá? Às vezes você se identificou aí, eu sou mais colérica. Nossa, é verdade. Eu sou impetuosa, eu sou, às vezes, grosseira, eu não tenho papa na língua, eu não filtro, eu falo tudo que me vem à cabeça, eu acabo magoando, ofendendo, depois eu me arrependo, mas aí eu já falei que as palavras não voltam, né? Então, você se identificou como temperamento colérico. Mas você tem um lado sanguíneo também. Você é bondosa, você é acolhedora, você resolve as situações, você é otimista, você se preocupa com os outros. Então, você está se identificando. Aí existe uma porcentagem talvez maior de colérico, digamos assim, 60% colérico, 40% sanguíneo, ou vice-versa. Ou você se identificou também com 20% do fleumático, aquele que é vagaroso, que precisa de incentivo para alavancar. Tem gente que precisa de incentivo, esse é o fleumático, né? Não é que ele não é capaz, não é que ele não queira, ele precisa de um incentivo. E o melancólico? Ele é pessimista, eu sou muito negativa, eu já vou procurar um emprego já com a cabeça assim, eu não vou conseguir, porque tem muita gente lá capacitada, que tem cursos, tem faculdade, eu tenho experiência, eu não tenho nada disso. Então, ele já vai com o pensamento negativo, profetizando que ele não vai conseguir. Talvez você está se identificando assim. Mas, o que vem a ação do Espírito hoje? Se nós somos mais que vencedoras, e que o Senhor nos deu um espírito, ele não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza. O Espírito Santo pode vir na nossa mente, no nosso coração, nos fazermos ser pessoas melhores, não melhores do que o outro, melhores para o outro. Ou seja, eu trabalho na área da saúde, como eu falei para vocês. E quando a gente começa a ter o conhecimento do nosso temperamento, e aquele que predomina, aqueles que são anexados a ele,
E pela ação do Espírito Santo, eu começo a ter um autodomínio e um autocontrole. É isso que o Senhor quer fazer conosco nesta noite. Você controlar o teu temperamento. Porque, às vezes, por conta do seu temperamento, você tem dificuldade de abraçar, você tem dificuldade de dizer eu te amo, você tem dificuldade de chegar e falar, me desculpe, eu errei. O fleumático tem muita dificuldade de pedir desculpas, de reconhecer o erro. Então, o Espírito Santo vai moldando você e você vai começar a fazer coisas que você não fazia antes. A ter comportamento, você fala, nossa, realmente, eu percebo que o Espírito Santo está agindo em mim. Às vezes você é uma pessoa insegura e o Espírito Santo vem e começa a te dar uma coragem sobrenatural para enfrentar situações, acreditar na superação, acreditar que você consegue, que tudo pode ser mudado pelo poder e pela fé, pelo poder da oração e pela fé. Às vezes você é sanguíneo e você fala assim, meu Deus, eu falo demais pelos cotovelos e eu só me prejudico. Eu vou largar de ser boa. Não. Ninguém pode tirar aquilo que você é. Sua característica é sua. O Espírito Santo vai te moldar para que a partir de hoje, você que é sanguíneo, não se permita mais ser depreciado pelas pessoas. Porque o que acontece? Às vezes, por você ser boa demais, ser solícita demais, dócil demais, as pessoas te depreciam. E nenhuma de nós estamos aqui nesta noite podemos permitir que ninguém nos deprecie, mesmo no temperamento colérico, fleumático, melancólico, qual seja o teu temperamento, ninguém pode depreciar você, porque o Senhor te fez de forma maravilhosa. Então, é essa condição hoje que o Espírito Santo quer fazer com você e falar, meu Deus, você tem dificuldade de relacionamento na sua casa? A maioria das pessoas tem. Às vezes você tem um espírito de aversão ali infiltrado, com alguém de dentro da sua casa, que você fala, meu Deus, eu e a minha filha, a gente tem uma dificuldade de interação, de conversa. Eu com meu filho, a gente não se entende. Por quê? O temperamento dele com o seu está dando choque. Talvez os dois são coléricos. Então, o que um fala, o outro rebate. Talvez ele é fleumático, tranquilo demais, e você tem um temperamento colérico mais dinâmico, você vai chocar com ele ou com ela. Então, cabe a você, nesse autoconhecimento, se dominar e se controlar e falar assim, ó, tudo bem. Eu pedi para você fazer esse favor para mim, eu não vou fazer no seu lugar. Eu vejo muitas mães, olha o que Deus está colocando agora. Eu vejo muitas mães pedindo para os filhos, para as filhas e para o filho, dá para você lavar essa loucinha para mim, para me ajudar? E fica ali, ó, enrola, e não faz. Aí a mãe vai lá e faz. Tá errado. Eu te pedi para fazer, eu não vou fazer. Você faz a hora que você quiser, mas você faça. Ponto. Quando você observar que a sua atitude moveu a graça de Deus naquele temperamento fleumático, quando você vê, você pediu, daqui uma hora já está feito. Porque vai se conscientizando que tem atitudes que não podem prevalecer porque são atitudes prejudiciais. O melancólico, que é pessimista, talvez você se identificou. Meu Deus, eu reclamo demais. Tem pessoas que estão vivendo hoje no ciclo da reclamação. Vira um ciclo vicioso. Nada tá bom, nada agrada. Tudo é motivo para colocar um defeito, tudo é um motivo para reclamar. Então, o Espírito Santo hoje quer banir isso de nós, porque a lamentação e a reclamação é o louvor do demônio. E nós estamos aqui para louvar o Senhor. O louvor e a gratidão potencializam o agir de Deus. Quanto mais eu louvo ao Senhor pela família que eu tenho, pela casa que eu tenho, por tudo que eu conquisto, pelo alimento, pela minha saúde, pelos meus problemas, quanto mais eu louvo o Senhor pelas dificuldades de relacionamento, eu potencializo o agir de Deus para tirar todo tipo de espírito de aversão que se alojou nos relacionamentos de amigos,
familiares e irmãos de ministério. Então, para nós finalizarmos, eu gostaria de abrir a palavra em 2 Coríntios, capítulo 2. Segunda Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Versículo 14 e 15. Mas graças sejam dadas a Deus, que nos concede sempre triunfar em Cristo e que por nosso meio difunde o perfume do seu conhecimento em todo lugar. Versículo 15. Somos para Deus o perfume de Cristo entre os que se salvam e entre os que se perdem. Você já se deparou com alguém dizendo para você assim, nossa, que perfume bom seu? Já se depararam? Sim, né? Você já se deparou dizendo para alguém, nossa, que perfume cheiroso? Agora imagine nós sermos colocadas na presença do Senhor e determinadas como perfume de Deus. Ou seja, é um perfume que por onde passa, deixa rastro de Deus. Nós somos convidadas, meninas. Você que está aí, talvez com sua esposa ou com filho, quem quer que seja, esteja ao teu lado, se for na pessoa de homem, nós somos convidadas a sermos perfumes de Deus e deixarmos rastros de Deus por onde nós passarmos. Ou seja, as pessoas têm que olhar para nós e sentir este perfume que não causa alergia, não causa nenhum mal, traz cura, traz paz da alma, traz alegria no coração e traz sede de Deus, uma vontade imensa de buscar a Deus. No meu trabalho, às vezes eu tenho espaço de 5 minutos de uma pessoa para outra. E eu falo para Deus, Senhor, o que eu puder ajudar, esses pacientes que entram aqui com uma palavra, o Senhor suscita no meu coração. Não sou melhor que ninguém, minhas irmãs. Se Deus não estiver comigo, eu não sou nada. Sem Ele, eu não posso fazer nada. Eu vou só, para nós encerrarmos, nesse dia que houve a muvuca lá no meu trabalho, entrou uma mulher com couro cabeludo cheio de feridas. E tudo indicava que eu faço raspado de micológico também. Que ela pegou esse fungo de uma progressiva, de um novo cabeleireiro que ela tinha mudado. E ela conversando comigo, e ela falando assim que ela, há alguns meses ela só chorava. E ela só brigava com Deus. Ela questionava Deus por conta disso. E ela foi desabafando, conforme eu fui fazendo os raspados e tudo, ela foi falando e eu ouvindo. E eu falei assim para ela, por que você briga com Deus? Porque Ele não me cura. Ele não ouve aquilo que eu peço. Eu falei, mas Deus não tem culpa do que está acontecendo com você. Ele não quer, Ele não te pede para você amar. Ele só pede para que você permita-se ser amada por Ele. E eu digo mais, meu irmão, para nós finalizarmos aqui. Dizendo para ela, busque ao Senhor. Volta para o coração de Deus. Não importa o lugar que você esteja, desde que seja dentro do coração de Deus. Volta para o Senhor. Se coloque, se apresente, que Deus vai curar você. Eu sou evangélica, eu me afastei da igreja porque eu fui excluída quando eu me divorciei. Eu falei, então, mas o Senhor não tem culpa da falha dos homens. Volta para o Senhor. Aí, na hora que ela estava abrindo a fechadura da porta, ela estava com uma guia amarela enrolada assim, no pulso. E aquilo me chamou a atenção, assim, meu olhar foi ali para aquele... E eu virei e falei assim, irmã, quem te deu
essa guia amarela? Ela é uma amiga. E qual o intuito que ela te deu? Ah, para me dar proteção. Eu falei, minha irmã, jogue fora. Tem contaminação nessa guia. Aí ela passou assim, eu estou toda arrepiada, eu vou jogar mesmo. Aí ela olhou para mim e falou assim, mesmo diante de toda a muvuca que aconteceu lá fora, eu não entrei nessa sala por acaso. E eu fui pesquisar na internet o que era essa guia. E naquele dia eu tinha uma missão para falar sobre inveja. E essa guia amarela era justamente para proteger contra a inveja. Olha como que o Senhor nos mostra situações. Então, hoje, você que está assistindo no termo dessa live aqui, né, para honra e glória do Senhor, o Senhor não depreciou ninguém aqui. Quando você se revela e se conhece, é porque o Senhor quer vir ao teu coração, abrasar a tua alma, acalentar a tua alma e derramar sobre você uma nova unção, para que tudo aquilo que move você de uma forma negativa seja anulado e que você consiga reverter todo o seu comportamento que não te favorece. Eu quero te convidar a fechar os olhos para nós terminarmos, depois eu passo para a Claudete. Feche os teus olhos um pouquinho e apresente para o Senhor agora o seu temperamento que você se identificou. Senhor, nós colocamos agora, diante da tua grandeza, diante da tua graça, Senhor, o temperamento predominante de cada irmã que participou deste momento. Não como depreciação, mas como construção. Venha com teu Espírito Santo moldar e transformar o nosso temperamento, Senhor, para que nós possamos ter uma condição de domínio daqueles momentos de infortúnio, em que perdemos o controle, em que perdemos a paciência, em que temos vontade de explodir, de falar tudo o que vem à mente. Venha hoje, Senhor, com a tua graça, nos dando paciência extraordinária como Nossa Senhora. Que nós possamos nesta noite, Senhor, olhar com profundidade os hábitos de Nossa Senhora. Nossa Senhora era forte, determinada, ela tinha um temperamento colérico, mas ao mesmo tempo, Senhor, o temperamento sanguíneo dela era totalmente dominado pela ansiedade, porque ela era dócil, ela era acolhedora, zelosa. Então, Senhor, nós vemos neste momento o quanto a conduta de Nossa Senhora nos ajuda. Ela era fleumática? Sim, Senhor. Também tinha um pouco de temperamento fleumático, porque Nossa Senhora também teve medo. Quando Jesus estava aos pés da cruz, ela chorou. Ali ela teve medo, ela teve insegurança, mesmo confiante na tua palavra, mesmo confiante nas suas determinações, obedientes àquilo que o Senhor havia dito ao coração dela. Mas ela sentiu medo também. Nossa Senhora tinha momentos do temperamento melancólico. Meu Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Se Jesus, no Monte das Oliveiras, ele suou sangue. Senhor, Pai, por que tu me abandonou? Por que me abandonastes, meu Pai? Mas, ao mesmo tempo, a condição que ele, sendo filho de Deus, ele trouxe à mente dele que era a vontade do Pai que deveria de se prevalecer. E, ao mesmo tempo que ele lhe faz uma pergunta, ele, Senhor, Pai, eu estou aqui, faça-se a tua vontade em mim. Se Jesus, sendo filho de Deus, teve esse temperamento melancólico numa situação de sofrimento profundo, imagine Nossa Senhora. Então, hoje, qual seja o nosso temperamento, Senhor, que prevaleça a ação do teu Espírito Santo, para que seja transformado e lapidado dentro do meu trabalho, com os meus colegas de trabalho, dentro da minha família, quando eu me reúno com os meus familiares, dentro da família com a qual eu convivo todos os dias.
Dai-me discernimento, Senhor, dai-me a sabedoria, dai-me uma unção nova e hábitos de Maria. Porque os hábitos de Maria me levam à vitória, me levam à harmonia, me levam à paz, me levam à libertação, me levam à cura e à transformação de tudo aquilo que eu venho pedindo, Senhor. Eu coloco na presença do Espírito Santo agora a situação dessas mulheres que estão assistindo, Senhor. Qual seja o sofrimento, qual seja a tribulação, qual seja a dificuldade, qual seja a luta, eu apresento a vós, clamando do fundo do meu coração, que o Senhor venha, Senhor, com a potencialidade do teu poder, do teu amor, da sua destra poderosa e vitoriosa, na situação de cada uma delas, transformando, curando todas aquelas que têm feridas na alma, e precisam muito que o Senhor venha com o seu bálsamo e com o teu sangue a lavar o coração. Venha hoje, Senhor, na família de cada uma delas, transformando, abençoando os matrimônios, aqueles, Senhor, que estão em atritos, até mesmo cogitando separação, que tu venhas hoje, Senhor, com a sua destra vitoriosa, transformando todo tipo de situação que pela tua vontade, teu poder podem ser transformadas. Venha hoje, Senhor, no relacionamento entre mães e filhos, pais e filhos, entre cônjuges, entre irmãos da igreja, relacionamentos com sacerdote. Venha hoje, Senhor, com a tua destra vitoriosa, rompendo todas as cadeias, disseminando, Senhor, todos os espíritos de aversão e derramando o Espírito Santo, que é o Espírito Santo da união. Glórias a ti, Senhor, louvado seja. Deus abençoe a cada um de nós nesta noite, e eu louvo e glorifico a Deus pela vida de vocês, minhas irmãs. Deus as abençoe. Claudete. Amém. E para finalizar, vamos pronunciar, né, que nós queremos colocar Senhor como centro da nossa vida, centro da nossa casa, da nossa família, e que nós queremos segui-lo. E a seguir com Jesus, ele vai cuidando de nós, ele vai tratando dos nossos temperamentos, porque às vezes a gente pensa, eu não vou conseguir, não é possível. É possível, sim. É possível, você vai conseguir, eu vou conseguir. Tem aquele ditado, pau que nasce torto morre torto. Não, ele pode ser sim modificado. Tudo pode ser modificado pelo poder da oração. Quando a gente dobra os nossos joelhos, coloca Jesus como centro da nossa casa, da nossa vida, é possível sim que haja transformação. Então vamos pronunciar isso, que o Senhor é o centro da nossa vida e que nós queremos segui-los, independente da circunstância, nós queremos te seguir, Senhor. Nós queremos que seja o centro da nossa vida.